Em um ambiente global cada vez mais instável, um país nuclearizado volta a ocupar os holofotes. A Coreia do Norte fez ontem o disparo de seu maior e mais capaz míssil intercontinental até o momento. Confira o ocorrido. A Coreia do Norte lançou ontem um míssil. Hoje o país confirmou ser um míssil balístico intercontinental, após especulações. É o maior testado até agora, o Hwasong-17. É estimado que seria capaz de atingir a maior parte dos países do mundo. Após o lançamento, a Coreia do Sul respondeu imediatamente com vários testes de mísseis. Nosso exército está monitorando de perto o movimento militar da Coreia do Norte e confirmamos que temos a capacidade e prontidão para atacar com precisão a origem do lançamento dos mísseis, assim como instalações de comando e apoio a qualquer momento em que o Norte lança um míssil. De acordo com a Guarda Costeira japonesa, o míssil caiu cerca de 170 quilômetros a oeste de Aomori, no norte do Japão, próximo da zona econômica exclusiva do país. Nossa análise atual é que o míssil balístico lançado voou por cerca de 71 minutos. Por volta das 15h44, presumimos que ele caiu no mar do Japão. A Coreia do Norte não lança um míssil intercontinental com alcance total desde 2017, mas o país tem feito uma série de testes de mísseis desde o início do ano. Vários deles ocorrem após a invasão da Ucrânia pela Rússia, e o desta semana foi pelo menos o 13º teste de mísseis balísticos este ano. O governo condena veementemente o lançamento, pois é uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e uma reversão da promessa sobre lançamentos de mísseis balísticos que a Coreia do Norte havia feito à comunidade internacional. O governo do país também exigiu que a Coreia do Norte pare imediatamente de aumentar a tensão na Península Coreana, pedindo um retorno ao caminho da solução diplomática. O governo brasileiro já se posicionou a respeito, condenando o lançamento em uma nota ontem à noite. A comunidade internacional em geral também rechaçou a medida norte-coreana, com os Estados Unidos impondo novas sanções. O ditador norte-coreano Kim Jong-un disse que o teste era milagroso e divulgou mais imagens hoje em um vídeo de propaganda. A Coreia do Norte ocupa metade da Península Coreana, que se dividiu em dois países após a Guerra da Coreia, em meados da década de 50. Na guerra, o Norte alinhou-se à Rússia e China, adentrando o bloco comunista. O Sul alinhou-se ao Ocidente. De lá para cá, a Coreia do Sul tornou-se um dos países mais prósperos do mundo, a do Norte, um dos mais miseráveis. Apesar de em anos recentes ter se afastado nominalmente do socialismo, o regime continua uma ditadura totalitária do tipo. O Sul e o Norte assinaram um armistício, mas nunca um acordo de paz, ou seja, tecnicamente, os países ainda estão em guerra. O lançamento recente aprofundou preocupações de segurança internacionais. A Coreia do Norte, devido aos laços da era soviética, é ainda menos hostil à Rússia e à China, apesar de, em geral, ser um país isolado. O ocorrido vem em meio ao pior momento dos laços entre a Rússia e países da OTAN desde o fim da União Soviética e vem em um mês após ser relatada uma fala do governo norte-coreano de que poderia atingir qualquer lugar dos Estados Unidos com mísseis nucleares. A general americana Laura Richardson depôs ontem perante o Comitê para os Serviços Armados do Senado do país. Ela é responsável pelo Comando Sul do Exército, que lida com a América Latina e o Caribe. Foi comentado na audiência que a divisão recebe financiamento abaixo do necessário, isso apesar da proximidade geográfica aos Estados Unidos e de crescentes ameaças, tanto por organizações criminosas transnacionais quanto pelo aumento da presença de China e Rússia ali, central em suas falas. A general citou, inclusive, o Brasil.
Estou no comando há quase 5 meses e o maior alerta para mim é a extensão com qual a China e a Rússia estão expandindo sua influência em nossa vizinhança. A República Popular da China, nosso concorrente estratégico de longa data, continua sua marcha implacável para expandir sua influência econômica, diplomática, tecnológica, formativa e militar na América Latina e no Caribe, e desafia a influência da América em todos esses aspectos. Sem a liderança dos Estados Unidos e investimentos modestos, influências negativas da RPC podem logo se assemelhar à influência predatória de interesse próprio exercida na África. Vamos ser claros, a RPC não investe, eles extraem. Enquanto isso, a Rússia, uma ameaça mais imediata, está aumentando sua presença no hemisfério, como Putin gosta de manter suas opções abertas em nossa parte do exterior. Em janeiro, o ministro adjunto das Relações Exteriores da Rússia disse que ele não pode negar ou afirmar que a Rússia enviaria ativos militares para Cuba ou Venezuela. Apenas dias antes da invasão não provocada da Ucrânia, o vice-primeiro-ministro da Rússia visitou Nicarágua, Cuba e Venezuela, países que mantêm fortes laços com a Rússia e fornecem a Putin um ponto de apoio no nosso hemisfério. Finalmente, encontros recentes dos presidentes do Brasil e da Argentina com Putin na Rússia demonstram uma possível proximidade preocupante entre as relações da Rússia na região. Nesse hemisfério, organizações criminosas transnacionais operam que quase incontestáveis e trilham um caminho de corrupção e violência, que criam uma via para a RPC e a Rússia explorarem esses países. Ela comentou a iniciativa do Cinturão e Rota, o controverso projeto de infraestrutura do Partido Comunista Chinês. A iniciativa Cinturão e Rota da China tem contratos com 21 dos 31 países nessa região. Eles precisam mostrar que estão entregando projetos para suas populações e infraestrutura com o BRI são provavelmente a melhor forma de mostrar progresso. Mas, como sabemos, o trabalho não é feito no padrão e muitas vezes deixa esses países com mais dívidas do que quando eles começaram. Uma rodovia na Jamaica agora tem 6 empréstimos como resultado disso. Eles perderam quase 500 hectares de terra e, a propósito, a rodovia tem um pedágio no meio e a maioria dos jamaicanos não podem nem dirigir nela. Os chineses não contratam trabalhadores locais, eles trazem trabalhadores chineses. Então, eles não investem, parece que eles estão investindo. Mas tudo o que eles fazem é pegar, extrair e fortalecer seus laços com o que eles oferecem. A general Richardson destacou preocupação com o controle chinês dos 2 pontos para navegar entre o Oceano Pacífico e o Atlântico. Two greatest concerns strategically, and that's what the Panama Canal, the projects that the Chinese have around the Panama. Minhas 2 maiores preocupações estratégicas são o Canal do Panamá, os projetos que os chineses têm ao redor do canal, que é uma linha estratégica de comunicação que queremos manter aberta e livre para a economia global, mas também para os nossos planos de guerras globais, e também o Estreito de Magalhães embaixo do Cone Sul da Argentina e a presença da China e projetos e coisas assim. Os investimentos estratégicos feitos pela China, sabe, como o Canal do Panamá, quando você entra e sai e dos 2 lados há empresas estatais chinesas, e o que eu me preocupo quanto às empresas estatais chinesas que têm infraestrutura e capacidades lá, é que elas podem ter uso duplo, o que significa civil, mas também militar. E, sendo honesta, se você olhar onde estão os projetos de carne suína, 29 projetos na AOR em 17 países, que, na minha opinião, foram metodicamente pensados. E, novamente, eu me preocupo quanto ao acesso que eles conseguem com disfarce de infraestrutura, parecendo que estão ajudando as economias quando realmente não estão. Há muitos recursos nessa região e, de novo eu digo, não é um investimento por nossos competidores. Eles estão lá para extrair de qualquer maneira. It's not an investment by our competitors. It's there to extract in some way, shape or form. No mesmo dia em que a general Laura Richardson falava ao Congresso, ocorria o 4º seminário teórico entre o Partido Comunista de Cuba e o Partido Comunista da China. Realizado quarta e quinta-feira desta semana de forma virtual, teve mensagens dos principais líderes de ambas as nações. Segundo a nota à imprensa, foram discutidas questões ditas prioritárias para ambos os partidos: o trabalho político e ideológico e o desenvolvimento socioeconômico.
Foi reiterada ainda a importância da causa socialista para as nações que, o lado chinês destacou, seguem contribuindo para o desenvolvimento do movimento socialista mundial. O líder chinês Xi Jinping enviou uma carta felicitando o evento. Ele ressaltou que, já que o Partido Comunista da China e o Partido Comunista de Cuba são o núcleo principal da causa socialista em seus respectivos países e sob novos desafios, a realização oportuna deste seminário teórico sobre o tema, fortalecendo a construção do partido através de maiores avanços nas novas expedições socialistas da China e Cuba na nova era, é de grande significado para nossas explorações de um caminho socialista. Miguel Díaz-Canel, líder do regime comunista cubano, disse em um recado em vídeo que, na construção do socialismo com características próprias que você, Xi Jinping e nós empreendemos, também nos consideramos referências mútuas. A justiça americana condenou um agente estrangeiro por fraudar vistos. Daniela Santos, da NTD, tem as informações. Um homem chinês de Nova Jersey foi condenado por fraude de visto. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos diz que ele ajudou funcionários do regime chinês a entrar no país. Segundo os documentos do julgamento, Liu Jiangshan operava um escritório da Associação Internacional de Intercâmbio de Talentos da China. Sob comando de Pequim, a organização é responsável por contratar cientistas e acadêmicos americanos para servirem ao Partido Comunista Chinês. Entre 2017 e 2019, Liu ajudou vários chineses a conseguirem vistos J1. O visto permite que estrangeiros fiquem nos Estados Unidos por motivos de pesquisa. Segundo o Departamento de Justiça, Liu explorou o programa. Ele também está envolvido no programa 1000 Talentos, um dos programas de recrutamento do Estado chinês. Liu foi preso e indiciado em setembro de 2019. Ele agora se depara com a sentença máxima de 5 anos na prisão.